No mundo de lutas não pode haver compreensão. Existem habitantes do espaço, mas estes são deformados também, embora em categoria superior aos da Terra, sendo isso apenas uma questão do mundo visível e do mundo invisível. Os povos viveram muito tempo adorando essas ilusões todas, e só depois de desiludidos é que veem que o mundo é uma ilusão. Então dizem: Deus não tem compaixão do povo, e por isso o povo sofre até se desiludir. Todos sofrem, sofre o rico e sofre o pobre. Neste mundo não há quem se compreenda. Aí então as pessoas começam a duvidar de tudo, por não encontrarem o apoio real e necessário ao que desejavam. Vivem sempre na dúvida de tudo, na incerteza de tudo, na desconfiança sem limite. Enfim, num desequilíbrio infernal. Tudo porque inventaram todas essas ilusões como coisa que existissem, como coisas que fossem realidades, e as realidades são as desilusões. Hoje conhecem a nulidade dessas imposturices todas por terem o conhecimento verdadeiro e real racional. E assim, a imunização racional sempre provando e comprovando que é o maior brilhante do mundo, o maior tesouro de todos os tempos. A imunização racional provando e comprovando o encanto pavoroso e os seus pertences ludibriadores por a vida ter apenas o valor aparente, tudo ser aparência e o sofrimento ser demais. Então está provado e comprovado que tudo que existe é ilusão. Ilusão tal que os golpes vão fazendo com que a humanidade se desiluda e perceba que tudo nesse mundo é fantasia. Fantasia e ludibriações. É por isso que muitas vezes os viventes desiludidos costumam dizer: este mundo e esta vida são misteriosos, que tornam-se um caos de misérias, a ponto dos ideais e tudo, enfim, não ter estabilidade, não ter o equilíbrio que devia ter, para que possamos encontrar e considerar esta vida como real. O conforto desta vida não tem estabilidade, e por isso sofremos, pois não temos um conforto completo, por o sofrimento ser constante na vida de todos, ao ponto do relativo conforto que desfrutamos perder todo o seu valor. Vivemos, portanto, uma vida apenas com o valor aparente e verdadeiramente sem valor nenhum. Vai mais além o infante, quando indaga: será que esta vida é assim por não estar bem compreendida ou porque não é esta a verdadeira vida? Nós não conhecemos outra melhor e vamos suportando esta sem poder e sem querer, que ninguém sofre por querer. Então, concluindo, o vivente ainda diz: é verdade, sofre quem pode e quem não pode, quem sabe e quem não sabe, pois isto é uma vida que ninguém compreende, e os fatos se justificam com as causas. O mundo é um montão de ruínas onde tudo presta e nada vale, como nos demonstra o sofrimento constante. Se realmente tudo prestasse, tudo valeria e o sofrimento não existiria. Mas todos erramos, somos todos errados, vivemos enganados com essa vida e a verdadeira vida não é esta.
na esperança de que apareça um dia o melhor que a verdadeira vida nos possa dar. Uns pensam assim, outros de forma diferente, e muitos com outros pontos de vista, mas que vêm a chegar às mesmas conclusões. Mas agora chega a imunização racional mostrando, provando e comprovando o porquê dessa vida ser assim encantada e sem solução. O porquê de assim ser, o antes de serem assim, a origem e a verdadeira vida natural dos racionais. Por serem encantados, é que não podiam ter soluções de si mesmos nem das demais coisas. Mas agora, pela imunização racional, tudo saberão e tudo conhecerão, de onde vieram e para onde vão, o porquê de tudo assim ser, de tudo assim estar, o que era antes de assim ser, como estavam e como eram, porque deixaram de ser o que eram para serem assim completamente despercebidos e desconhecidos da origem desse encanto pavoroso. Brilha o mundo numa fogueira de descontentamento. Aparentemente todos estão contentes, mas verdadeiramente tudo é diferente. Vivem todos de aparências e por isso todos são orgulhosos, uns menos e outros mais. O orgulho predomina sobre todos. O orgulho na apresentação de todos por causa das aparências, sempre aparentando o que não são, aparentando o que não sentem, sentindo uma coisa e dizendo outra, rindo muitas vezes para não chorarem, fazendo-se de alegres quando verdadeiramente estão tristes, enfim, traidores de si mesmos. Tudo é assim nessa vida, por tudo nesse mundo ser aparente. Vivem de aparências porque essa vida parece ser a verdadeira e não passa de uma vida de aparências. Agora é que estão conhecendo a verdadeira vida, o verdadeiro natural, que é de onde todos vieram e para onde vão, por meio da imunização racional. Estão agora sabendo e conhecendo como é que chegaram a essa conclusão e como é que vão ser o que eram. Estão conhecendo tudo, tintim por tintim, o que é o desencanto e o que é a verdadeira vida por meio da imunização racional. Isto são pontos principais de instruções para ir lapidando todos os assuntos necessários em tudo por tudo. A imunização racional é o maior tesouro do mundo, onde estão reunidas todas as coisas existentes no universo e fora dele, e sendo assim, completa todos, completa tudo, por ser ela o tudo do tudo. A espiritualização é um nada do nada, o tudo do nada, por o tudo ser aparente, a fantasia brilhante que nunca resolveu o bem verdadeiro, e sim esse bem aparente. Com a imunização racional, todos brilharão e deixarão de ser sufocados pela miséria do mundo, onde o triunfo tem que ser desigual entre todos. Pois, se de um lado favorece, de outro prejudica. Favorecidos de um lado e prejudicados de outro, reinando as dúvidas, as desconfianças, as perturbações de diversas formas, de diversos modos e de diversas maneiras. Eis porque vivem iguais a cegos penitentes de olhos abertos, sofrendo porque enxergam e sofrendo porque não enxergam, tudo por não estarem completos.
pois se vivessem completos, há muito já estariam normalizados. A espiritualização nunca podia completar ninguém. E assim vivem todos em experiências, experimentando para ver se acertam ou não. Na dúvida de tudo, na expectativa disto e daquilo, nas obrigações dolorosas, fatigantes e enjoativas, levando o vivente de quando em quando ao delírio, alguns até a enlouquecerem, quando não cometem asneiras fatais. Tudo porque lhes falta a imunização racional. Com a imunização racional, todos saem desse desequilíbrio infernal e desaparecerá todo esse conteúdo de sofrimento, todo esse montão de ruínas, de cruzes insuportáveis em cima do ser humano. Com a imunização racional, acaba-se-á o mundo dos descompreendidos e brilhará uma vida real completamente afastada de todas essas misérias. Esse mundo do encanto é tão pavoroso, é tão descompreendido, que o ser humano vive a dizer: o nosso saber é tanto e as nossas mazelas, as nossas misérias provam que somos uns miseráveis. Pois esse saber nunca pôde embargar o nosso sofrer. Vivemos aqui fantasiados como se estivéssemos maravilhados pela vida que levamos. E assim murmuram uma infinidade de pensamentos, deste e de outros jeitos, mas sempre se maldizendo. Tudo porque vivem espiritualizados, encantados ou moribundos, que é a mesma coisa. Agora desaparecerá esse Fausto de todos por meio do natural de todos que desconheciam e que agora estão conhecendo, a imunização racional. Com a imunização racional, completos de tudo e diferentes do que foram até agora, como da água para o vinho, como do preto para o branco. Portanto, agora todos mais felizes do que nunca, salvos eternamente pelo conhecimento de salvação eterna, conhecendo e sabendo o porquê de tudo, o porquê do encanto, o porquê da espiritualização, o porquê de serem assim e de como deixarão de assim serem por meio da imunização racional, que é o verdadeiro natural de todos. Na espiritualização não encontraram nem nunca encontrarão nada natural, tudo sempre em multiplicações para pior, e as melhoras só na ilusão de ótica, nas esperanças dos que vagam sem destino, perdidos nessa imensa solidão e sofrendo por estarem perdidos, chamando por Deus, implorando ao Criador, pedindo misericórdia, pedindo clemência, e tudo sempre de mal a pior. A espiritualização foi e é um tufão de angústias, e por isso a humanidade é Marte, desde que nasce até morrer. Existem os papagaios das doutrinas que falam bem, mas o mal é que predomina, e as papagaiadas vão criando as descrenças nos viventes que querem ver realidades e fatos consumados. Quanto mais os papagaios falam em bem, mais o mal tem se multiplicado nesse mundo. Para melhor consolo ou para melhor ludibriar os bichos, que são os viventes desse mundo, inventaram o céu, reino de glória, e dizem: é melhor sofrer aqui com resignação e pagar o que se deve para resgatar os pecados, para ganhar o reino da glória
e entrar pelo céu adentro. A humanidade não crê mais nesses contos de carochinha, pois tudo são histórias para os corações mais desesperados, para dar esperanças de que alcançarão o céu e fiquem mais calmos, se resignem, contentem-se para continuarem nesse mundo de sofrimento. Onde há luta, há o embusteirismo, e onde há o embusteirismo, existe a luta, e por isso vivem os embusteiros lutando uns com os outros sem saberem onde vão parar com esse descompreendimento infernal, pensando com esse embusteirismo tão grande serem conscientes do bem, e só se enxerga o reflorescer do mal. Se o embusteirismo não fosse tão grande, o mal não seria permanente, mas por o embusteirismo ser monstruoso é que as lutas são fatigantes. Todos lutam até não poderem mais. E quem luta trabalha contra si mesmo e se derrota. A luta é do bruto e por isso se esfacelam, se acabam e são destruídos pelas lutas. Lutam até cair, até não poderem mais. Portanto, onde está a luta, não está o bem, e sim o mal. Então, para poderem falar no bem, só mesmo sendo uns verdadeiros embusteiros e mentirosos, a falarem naquilo que não existe e nem pode existir, em virtude da conservação do embusteirismo. Onde existe a luta, seja de que espécie for, existe o sacrifício, existe o sofrimento e a derrota da humanidade. Então, aí estão todos trabalhando para se derrotarem, para o embusteirismo predominar e ser dominante de todos no mundo. Todos vêm lutando há muito, procurando o bem, e quanto mais lutam para encontrá-lo, mais ele se distancia. Vem então o desânimo, o desespero de causa e o aumento do sofrimento. Está aí o redígio dos embusteiros que apregoam que das lutas nasce o bem-estar. Ora, no mundo há muito que estão cansados de lutar para o bem de si mesmos, e quanto mais lutam, mais sofrem, tornando a vida mais infernal e a humanidade sempre descompreendida. Tudo porque são embusteiros. E onde está o embusteirismo, está o sofrimento. Onde está o embusteirismo, estão as lutas, as ruínas e os aniquilamentos de tudo. Isso é um progresso que regressa, que progride ao contrário, por ser produto do embusteirismo oriundo. Se as lutas trouxessem felicidade, há muito que ela existiria para todos no mundo. Mas quanto mais lutam, mais sofrem. Essa é uma vida embusteira, uma vida de lutas sem garantias. Onde está o embusteirismo, está o egoísmo, a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, a traição e todas as ruínas num conjunto formado pelo embuste. No embusteirismo está a ganância, a inveja, a ambição e todas as monstruosidades sob o nome de embuste. Embusteiros são todos que se têm como gentes, como criaturas humanas, como bons, finos e corretos. Todos querem ser melhores uns que os outros, e quando acaba, todos são iguais neste ponto de vista. Todos são embusteiros e todos submetidos ao embusteirismo. No meio do embusteirismo, tem uns melhores que os outros, mas todos são iguais quando se trata de embuste, pois todos são impostores e por isso não podem ser bons para todos, razão porque alguns gostam, outros fingem que gostam e muitos não gostam. Está aí o embuste.
Pergunta então o vivente: e isto permanecerá no mundo por toda a vida ou se acabará? Digo eu, vai se acabar. Quando todos ficarem imunizados, o embusteirismo desaparecerá. Todos imunizados, desaparecerá o embusteirismo e todas as ruínas que ele provoca. A matéria é proveniente do embusteirismo, pois se não fosse o embusteirismo, não seria matéria, seria uma coisa boa e não ruim. E o que é ruim é derivado do embuste, e assim todos são embusteiros. Basta ser matéria para ser ruim, e é por isso que já muito fiz ver ao mundo que o ser humano não se doma nem se domestica, acostuma-se como outro animal qualquer. No mundo existe embuste para todos, embuste de finos, bons e importantes, mas tão somente nas aparências. Tudo é matéria e basta ser matéria para ter os seus defeitos, para não se recomendar bem e representar os mortais até chegar o dia de saberem o que fazem e o que fizeram para assim serem como são, por meio do conhecimento da imunização racional que trará a todos a salvação eterna. Portanto, embusteiros, procurem se imunizar o mais depressa possível para o bem de si mesmos. Nunca conheceram o que é bom, a não ser agora. Para alcançarem a imunização racional não há idade, basta apenas ler todos os dias para ficarem senhores da situação verdadeira e desaparecer de todos a parte embusteira. Basta o conhecimento da salvação eterna e a imunização racional está levando ao mundo para desaparecer todo o embusteirismo dos que dizem acreditar no Todo-Poderoso e em todos os seus correligionários. Todos deixarão de pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, porque todos estarão salvos pelo conhecimento desta obra. Todos os humanos são embusteiros, portanto, tratem de ler diariamente, constantemente, para serem imunizados o mais depressa possível, para desaparecer o embusteirismo e terem o conceito celestial e o apoio integral racional. Enquanto conservarem o embusteirismo, nada terão da divina graça racional, e somente verão a desgraça animal. Vejam bem o que são e procurem deixar de assim serem por meio da escrituração racional, que é o porvir de glórias angelicais. O caminho de todos a seguir no mundo é este. Os que tiverem agora a felicidade de conhecer serão os primeiros a serem salvos. Imunizem-se para deixarem de ser embusteiros, para deixarem de serem sofredores, moribundos, mortais, com honras aparentes e hipócritas, a aparentar aquilo que não são. O embusteirismo surgiu da vida por a vida surgir do embuste. Embuste quer dizer seres desconhecidos de sua origem e de sua formação. E uma vez desconhecidos do porquê assim são, tinham mesmo que adotar o embuste como elemento de prestígio, vivendo em contradições consigo e com tudo, aprendendo sempre, desde que nascem até morrer, sem concluir o verdadeiro saber. Pois onde está o embuste, está a sabedoria aparente, e não a verdadeira. Se a formação não fosse uma formação embusteira, não seriam embusteiros.
e por serem embusteiros é que nunca puderam conhecer o antes de serem assim como eram e antes desse mundo ser assim como era. Por não conhecerem a verdadeira origem é que são embusteiros, vivendo nesse mundo de sofrimento, onde sofre o grande, o pequeno, o pobre e o rico. O embusteiro não sabe o que diz, hoje diz uma coisa e amanhã outra. Os embusteiros vivem como cegos de olhos abertos, sempre apalpando para ver se dá certo o que deseja ou não, sempre experimentando para ver se chega às conclusões desejadas e sempre cego, porque onde está o embuste está a cegueira. Todos são cegos de olhos abertos, e por o redígio ser de embusteirismo, é que o sofrimento sempre aí permaneceu multiplicadamente. Todos são embusteiros, mas depois de terem o conhecimento completo da redenção universal, todo o conhecimento natural, tintim por tintim, serão imunizados e deixarão de ser embusteiros. Assim rege essa vida do encanto, que já desde muito vai por esse prisma e faz com que o delirar seja assombroso e os atordoamentos provoquem uma vida desgovernada. Basta serem embusteiros para serem desgovernados, não podendo nem mesmo governarem-se. Portanto, são seres desgovernados e, assim sendo, embusteiros. Não precisa ir mais longe para provar e comprovar que todos são embusteiros. E muitas vezes chegam a não ter confiança em si para mais uma prova de todo esse embusteirismo. Nesse mundo de embusteirismo, ninguém quer ser ruim, todos querem ser bons, finos e puros, mas não passam de arrogantes, presunçosos e orgulhosos. Agora, uma vez desvendado esse segredo da natureza, provada e comprovada a nulidade dessas aparências, é que todos chegam à conclusão de que pensaram e pensam serem muita coisa. E quando acaba, são piores do que tudo. São como um botão de ruína viva, caprichando para deixarem de ser assim e sempre no mesmo caminho do embusteirismo. Isto não é para todos, mas para muitos que ainda pensam na pureza, que se baseiam na virgindade, que se tem como palmatória do mundo, fazendo do mundo um paraíso de Deus, onde só existe a imperfeição e a aparência. Então, tem os bons que pensam estarem propensos a entrar no céu devido à sua qualidade de pureza e o seu sentimento melhor que os demais. Para esses, assim, uma vez conhecendo e sabendo que não é nada do que pensam, pois são os verdadeiros embusteiros, acabam achando bem desagradável e ficam decepcionados por pensarem ser uma coisa aparentemente e ser outra muito diferente. O vivente, de posse deste conhecimento, cai em si e diz: sou tudo isto que está escrito aqui e mais alguma coisa. Agora acabei de crer que não há nada como a verdade das verdades. Só isto nos pode salvar. O resto é perder tempo com conversa fiada. O encanto estava duro e por isto sofríamos. Enquanto permanecer nesse mundo do encanto, todos têm que sofrer. Agora é chegado o dia de todos se conhecerem,
de tudo conhecerem e saberem de onde vieram e para onde vão, pois chega em vossas mãos o saber de todas as soluções da forma que ninguém esperava. Estão todos cansados de perder tempo com filosofias extravagantes, com contos e histórias sem cabimento, formadas do embuste e, por isso, todos sofrendo cada vez mais. Cada vez o sofrimento é pior, porque onde existe o embuste, não pode haver melhoras e sim pioras. Portanto, os embusteiros que reconheçam, como estão reconhecendo a nulidade do seu embusteirismo, que levantem a cabeça para concluírem e adquirirem o que desejam. Não é com conversa fiada que se vence, é com a verdade das verdades. No embuste está tudo quanto é ruim, não tem nada que se aproveite. Aparentemente tem, mas aparências não são verdades. E por isso, eis aí os fracassos das criaturas embusteiras, às vezes em meios que não devem ser. Por serem embusteiros, é que vivem nessa vida cheia de embaraços, com tantos contratempos que nunca puderam chegar à conclusão do que são, como agora estão sabendo porque assim são e o porquê da formação das demais coisas. Agora estão vendo, sabendo e conhecendo o porquê de tudo isso, de onde vieram e para onde vão, como chegaram aí e como irão para o lugar de onde saíram há muito. Sabem as transformações porque vieram passando as eternidades que se passaram e cada fase dessas eternidades. Hoje, a bem dizer, estão completos do saber, vendo e conhecendo o porquê desse mundo, o porquê de seus feitos, o porquê de seus habitantes, o porquê de seus seres e o porquê dessas 7 partes que são a origem do porquê vocês assim são. E assim, vislumbrando ou deslumbrados com este grande tesouro em mãos, conhecendo e reconhecendo que é a verdadeira salvação eterna de todos, salvação que sempre foi falada, mas nunca provada, como agora está em vossas mãos, provada e comprovada com suas bases reais naturais, legalmente racionais, pelo cunho da verdade das verdades, todos assombrados por conhecerem, verem e saberem como estará aí o fim do mundo, o princípio como foi e o fim como será. Aí está em mãos de todos o saber, o conhecimento, com todas as provas, com todas as bases provadas e comprovadas, lapidadas brilhantemente para o conhecimento de redenção universal, sem que paire qualquer dúvida entre os viventes. O porquê das repetições. Como todos devem notar, muitas palavras e muitos assuntos aqui são repetidos, mas é preciso notar que tudo isso tem os seus efeitos. É a mesma coisa que uma personagem que modifica os seus vestuários, que muda uma infinidade de vestimentas. A personagem é uma só, mas as roupas são diferentes. As vestes são muitas e todas elas desiguais. Eis a dúvida de pensarem só numa personagem e não porem sentido nas modelações dos vestuários. Isto é muito fácil de interpretar. É a mesma coisa que uma pessoa que, de quando em quando, muda a sua fatiota. Cada fatiota, uma representação
com seu histórico muito grande. Portanto, uma infinidade de fatiotas e cada uma com o seu histórico muito longo, parecendo sempre a mesma personagem com fatiotas diferentes. Eis a razão de não interpretarem assim como eu exponho e acharem que as repetições são desnecessárias. Não são desnecessárias. A personagem é a mesma. A personagem tem que ser sempre repetida, mas a fatiota tem que ser diferente. E cada fatiota, um grande histórico, um lindo histórico. Aos que acham a repetição desnecessária, devem aprender a ler primeiro para saberem o que é a leitura, para saberem qual é a personagem e conhecerem a sua infinidade de roupas com que se apresentam para o seu histórico, que se deriva por uma infinidade de assuntos. Está aí, pois, o que das repetições das palavras para maior esclarecimento dos viventes. Para aqueles que usam da persistência e do esforço natural, virão os triunfos, vencerão todos os obstáculos, adquirindo o que desejam e muito mais além ainda. O esforço natural é o que está dentro das posses e da força de cada um. O esforço natural não é bem esforço, pois basta ser natural para não requerer maior esforço, mas para a compenetração de um dever em benefício de todos, assim eu faço ciente. O esforço natural é tudo aquilo que o vivente faz sem sacrifício para o bem de si mesmo. Portanto, essas duas coisas reunidas trazem para o vivente o ponto culminante resolvido, o ponto culminante desejado e decidido, o ponto culminante e desejado de quem quer que seja são os seus desejos resolvidos, os seus ideais alcançados para chegarem em outro ponto superior, que é o equilíbrio do bom viver. Está no caráter do bom compreendedor e do bom cumpridor, o alcance do bem para si mesmo, juntando-se o capricho com a persistência e o esforço natural, mas depressa ainda alcançarão as soluções desejadas. A persistência é uma das principais bases para qualquer solução ou resolução. Sem persistência, nada se apura, nada se vence, e com persistência, nas coisas tudo se alcança, tudo se consegue. Não havendo persistência, há o fracasso sobre qualquer assunto, e o vivente com persistência começa e acaba, ao passo que, sem persistência, começa e não acaba, começa e não chega ao fim. E quem começa e não acaba é porque nada quer de bom, pois, quando se começa uma coisa boa, deve chegar-se ao fim, para ver o melhor ainda. Mas as coisas ruins, o vivente não deve nem começar, quanto mais chegar ao fim. Quem quiser ser imunizado, precisa apenas ler até o fim esta escrituração racional, para alcançar todo o poder da imunização. Não deve fazer como alguns que mal começam a ler o princípio da escrituração e já querem ser imunizados. Não chegaram ao fim e já querem estar completamente senhores de todo o saber da imunização. Não pode ser. Só com a persistência na leitura chegarão ao ponto culminante. É a mesma coisa que o vivente está no princípio de uma estrada,
caminhar até o meio e já querer dar definição do fim, querer conhecer sem primeiro saber como é. É a mesma coisa que o vivente não conhecer o ABC e já querer conhecer o saber ler. Como assim é em qualquer conhecimento. Não se pode conhecer todo o caminho, nem a conclusão integral, sem que se tenha também percorrido todo esse caminho. Portanto, com persistência na leitura, todos concluirão aquilo que almejam. Basta apenas persistência, que é o que mais falta nos impacientes. A persistência na leitura. Vou apregoando assim constantemente para libertar todos desse endurecimento, onde muitas vezes pensam que já são bem compreendidos e vendo, de quando em quando, pelos meus chamados, que são descompreendidos, pois esqueceram aquilo que já estão cansados de ler. Cansados de ler é um modo de dizer, pois pelo simples fato de lerem uma meia dúzia de vezes, já acham ou já se dão por satisfeitos. Não é assim. A escrituração é para ser constantemente lida, até que os trechos mais importantes fiquem gravados no íntimo de todos, para o conhecimento de si mesmo e para esclarecimento aos demais. A leitura não é pobre em argumentos. Pobres são os que leem, pois esquecem e ficam na mesma, na dura dúvida de um panteão inglorificado. Aqueles que esquecem nada sabem e por isso são uns inglorificados. É com constância que se aprende as coisas. Sem constância, tudo passa despercebido. Isto não é para todos, apenas para alguns cabeças de vento, a quem tudo passa e tudo esquece. As garantias do além, do racional superior, não são supérfluas. Supérfluas são as garantias dos encantados aí desse chão, bichos dessas trevas, dessa muda solidão, desse museu de sofrimento, onde só existem os padecimentos insuportáveis por viverem nessa trilha infernal do ser material ou dos seres materiais. As garantias do racional superior são sólidas, profundamente solidificadas, lapidadas brilhantemente, cristalinamente, sobre todos os pontos de vista. Aí no encanto é que vivem esses verésios acostumados com as garantias aí da terra, que são apenas garantias aparentes, sem garantia nenhuma. E por o atraso ser hediondo, monstruoso, é que comparam as garantias do racional superior com as garantias aí da bicharada, que vivem sempre aprendendo e não sabem nada. Tanto assim é que às vezes começam a ler e param. Os confusos que vivem já confusos consigo mesmo e com as demais coisas, não sabem reparar e notar que nesta escrituração racional não há confusões. Confusões fazem os confusos, por pertencerem a uma natureza confusa e viverem nessa confusão tremenda, onde só reinam o mal, onde todos são descompreendidos e se descompreendem. Portanto, é preciso notar bem que a escrituração racional, que a imunização racional é o conhecimento de salvação eterna, provada e comprovada, com bases sólidas, claras e brilhantes, de todos os jeitos e de todas as formas, para o contentamento e a contemplação dos mais exigentes que existem nesse térreo de lama e de sofrimento.
Eu não sou culpado do grande atraso da bicharada, que são os humanos nesse mundo, bichos racionais, e por serem animais, fazem confusões de tudo, por já serem confusos de natureza. Por serem animais, bichos racionais, é que as confusões são constantes nesse mundo. É preciso notar que bicho é assim mesmo. Por isso, a ciência os qualificou de bichos racionais. Bichos são assim mesmo, desconfiados, maldosos, confusos, teimosos, malcriados e desaforados. Bicho não tem nada que se aproveite. Aparentemente tem, mas verdadeiramente não, pois aparências não são verdades. Basta serem bichos para a maldade ser reinante. Basta serem bichos para serem maus uns para os outros e para si mesmo. Basta serem bichos para se estrangularem uns aos outros, dependendo das horas, do ódio, dos instantes e do enfurecimento. Eu, o racional superior, provo tudo aquilo que aqui digo. Isto é uma lição de civismo do que são, do porquê assim são e do porquê das confusões reinantes entre todos e com tudo. Portanto, bichos racionais, sejam persistentes na leitura diariamente para deixarem de ser bichos racionais e serem racionais perfeitos pelo poder da imunização racional. Não é com confusão que se vence, é com justeza, com o leme real, com a verdade das verdades e a positividade das coisas. O ver as coisas sem provas é uma coisa, mas ver as coisas provadas e comprovadas, como aqui estão, é outra bem diferente. Verem as coisas sem provas está direito que não admitam, pois elas são confusas e por isso não apresentam provas. Mas as coisas provadas e comprovadas, como aqui estão apresentadas de todos os jeitos e de todas as formas, para satisfazer aos mais exigentes, tem que admitir, pois não existem confusões a fazer numa coisa que prova ser a verdade das verdades. As confusões são dos bichos que não sabem o que dizem, são de todos os viventes desse mundo que de tão moribundos chegam ao ponto de fazerem confusões onde não existem confusões. Está bem que, onde não existam provas nem comprovações, não admitam aquilo que nada provam, mas onde se apresenta a verdade provada e comprovada, não há confusões a fazer e tem que se admitir aquilo que, comprovadamente, está certo. Todos fazem confusões por serem bichos e, por isso, animais racionais que não têm governos, desgovernados. Ninguém governa o pensamento. Muitas vezes pensam e vão falando aéreamente, para depois cair em si e dizerem que estavam errados. Isto é muito comum entre os bichos racionais, que não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, nem o que pensam. Está aí mais uma lição de civismo geral. Para uns precisava de mais alguma coisa, e para outros não precisava tanto. Mas todos precisam, pois todos são bichos racionais. E assim, todos pensam igual, havendo, entretanto, uns que enxergam logo estar aqui nesta obra um grande porvir de glórias, pelo que veem e sentem, e outros interpretam diferente,
Uns veem branco, mas dizem que é preto, por interpretarem que é preto. Outros veem branco e dizem que é branco, provando o que dizem. Nesse mundo tem gente para tudo, pois ninguém regula normalmente. Uns aparentam que regulam e são completamente desregulados. E é por isso que o mundo vive há muito nesse caos de misérias e calamidades. Pensam que regulam tão bem e vivem mais desregulados do que regulados. Se todos regulassem direito, todos viveriam bem, mas todos regulam mal, e assim vivem mais mal do que bem. Isto é notório. Só não vê isso e não sabe disto quem não quer. Na escrituração racional não há confusões de espécie alguma. Primeiro, porque não é escrita por animal nenhum dos bichos iguais aos demais, para que seja interpretada como uma coisa aí do mundo confuso. E em seguimento, por trazer todos os esclarecimentos em pontos mais autênticos, mais elevados, que aí estão para brilhantar os assuntos e satisfazer aos mais exigentes, que quanto mais procuram aprender, menos sabem, porque esquecem. Eis porque a vida dos Caifás é cair, cai aqui, cai ali, cai acolá, por não ter o conhecimento real que devia ter para o equilíbrio de si mesmo. E vivem esses Caifás pelo mundo afora sem saber o que fazem, fazendo papéis ridículos, monstruosos contra si e contra os demais seres humanos. Caifás são aqueles que caem por não saberem o que fazem, com esse acúmulo de ruínas, dizendo que esse pedestal de angústias é o verídico ser real. E vivem esses Caifás à procura da felicidade há muito, e só encontram ruínas e mais ruínas, que é o que mais se vê nessa fonte de perdidos. Basta serem Caifás para estarem aí decaídos, sem saberem o que fazem, e por isso surpreendidos de quando em quando pelo sofrimento, sofrendo sempre até não resistirem mais. Há muito o mundo vem nessa agonia. Falam em doce, mas a vida é amarga. E, por isso, as dificuldades e as lutas não cessam. E todos vestidos com essa camisa do bem, vivendo iludidos com isso, e o mal se multiplicando desde há muito. Há quem diga que o mundo não endireita mais, que essa vida não tem mais jeito nem conserto, que tudo irá sempre de mal para pior. São ideias dos desiludidos que enxergam há muito que o mundo assim vem sempre de mal para pior. Estão desiludidos, não têm mais esperanças de coisa alguma e assim confabulam uns com os outros a notificar as realidades dos fatos. Mas quando esses desiludidos conhecerem o valor da redenção universal, tiverem conhecimento da imunização racional, se espantarão de tal forma, a surpresa será tão grande e o delírio tão forte que eles se deslumbrarão, porque não esperavam mais melhoras nessa vida. Encontrarão assim a salvação eterna, sentir-se-ão glorificados, jubilosos com o gosto e o prazer de viverem. Então dirão: agora estamos ricos de tudo, não somos mais Caifás, a cair neste mundo sem saber porquê.
pois agora sabemos porque nascemos aqui e deixaremos de cair de uma vez por todas. Ainda mais dirão: fazíamos tudo bom para o bem, com o nome do bom e com o nome de bem, mas tudo sempre ficou no nome, porque nada disso vimos, só vimos o mal e tudo cada vez mais mal. E assim, viva a fonte racional, viva o racional superior, que nos trouxe o conhecimento do bem verdadeiro. O bem que todos conheciam era o bem embusteiro, o bem pantomineiro, o bem aparente, que só remediava sempre para todos poderem viver uma vida de remediados, uma vida de remendos, o positivo ficando no esquecimento e o verdadeiro positivo aparente enfraquecendo sempre cada vez mais. Eis a razão da inglorificação do ser humano, vivendo sem saber por que vive e conhecendo hoje a razão da vida tão diferente do que julgava. O descontentamento e o desespero da humanidade já vem de muito, a ponto de quase essa humanidade não aguentar mais. E hoje, encontrando o conforto por meio da imunização racional, solidificando todos para irem para os seus lugares, que é de onde todos saíram e para onde todos terão que ir. Os primitivos a se imunizarem serão os primeiros e, por isso, dando vivas a imunização racional e equilibrados pela imunização racional. Estão nascendo o pedestal de grandezas angelicais para todos, para as novas gerações que já nascem dentro do triunfo do bem, por tudo e todos estarem desencantados. E assim não se tratarão mais de Caifáses e viverão equilibrados racionalmente num mundo sem sofrimentos nem misérias. Aqui estão todas as soluções adequadas ao mal e ao bom interpretador. Quando há gosto, tudo se faz direito. Quando não há gosto, nada se faz direito. Quando há gosto, vontade ou força de vontade, tudo se consegue para o bem. E quando não há gosto, tudo custa, tudo demora a se realizar e às vezes não se realiza. É assim a vida do embuste, que são todos os viventes, como eu já provei e comprovei, serem embusteiros originados do embusteirismo. O encanto é uma semelhança da vegetação. São vegetantes, são vegetais e, por isso, dependem da vegetação para poder viver. O vegetal, num certo ponto de vista, é mais poderoso do que o ser humano, do que o ser animal, pois o vegetal não precisa do animal para viver, e o animal depende dele em todos os pontos de vista, como remédio e como alimento, benfeitor e criador. O ser animal, já por ser animal, é um miserável e por isso depende de todos os seres para poder viver. Está visto, pois, que o ser animal é menos que o vegetal. Está na vegetação, portanto, um poderio incalculável, mas o ser animal, por ser animal, é descompreendido de si mesmo e pela grande desregulagem do pensamento não chega a compreender o seu valor. Se o ser animal tivesse reconhecimento do seu valor, compreenderia que ele
não é nenhum. E por isso vive como um bicho bravio, descompreendido de si mesmo, atacando a sangue frio as coisas naturais, as obras da natureza, como coisa que soubesse o que faz. Ora, a natureza tem vida e dá vida, e por ela ter vida, sente as ingratidões como qualquer outro ser a que ela dá vida. Alimenta e sente. O ser animal tem uma compreensão tão estúpida que só pensa em ser ele o único que tem sentimento. E por pensar assim, comete as maiores monstruosidades que redundam no estrangulamento de si mesmo. Julgam, pensam que a natureza é um joguete e que as obras da natureza estão aí para que eles façam o que entendem. Então, a natureza, vendo que está criando monstros, um centro de perdidos que se põe a perder por não reconhecerem a sua superioridade, o seu sentimento e o seu poderio diante do ser racional, se revolta contra os animais livres pensadores que fazem confusões com o desenvolvimento do pensamento, com o raciocínio que julgam ter e que em si não existe. Fica a natureza completamente revoltada com os seus habitantes, com os seus monstros, e por isso vejam os terremotos, os furacões, os tufões, as tempestades desoladoras, os vendavais arrasadores, as faíscas elétricas mortíferas, epidemias devastadoras, frio de matar, calor de matar e outras coisas mais que são a desgraça do mundo. Vive assim o ser animal, aí na terra somente para sofrer. Sofrem os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, uns mais, outros demais e outros que não resistem mais. E a natureza revoltada contra os monstros que não querem lhe corresponder, nem fazer por compreendê-la, e por isso todos no mundo de mal a pior, vendo as confusões de todos os tamanhos e de todos os preços, tudo num caos de misérias, por os homens quererem ser mais do que aquilo que não podem ser, por quererem ser superiores à natureza e às coisas naturais, entupidos de uma tal forma que nem sabiam de onde vieram nem para onde vão, como agora estão sabendo. Enjaulados nesse panteão de misérias, intoxicados, dominados, comprados e vendidos, no mundo onde as ilusões e os artifícios multiplicam os enfermos para os hospícios. Esta é a direção dos fantasiados, dos fantasmas, que pregam o bem, mas que todos estão cansados de ver que o mal é que se multiplica universalmente. Entupidos assim num beco sem saída, sem nunca poderem sair desse modo de viver, sem poderem considerar a vida por não a compreenderem. Então costumam dizer: o mundo é este mesmo e a vida é esta mesma, mas nem sempre se conformam com ela e por isso lutam de quando em quando, se maldizendo, vivendo por viverem, por terem vida, e muitos acabando com a vida por se desiludirem de uma vez. Aí está um pedaço da vida dos papagaios que aí vivem a falar muito bem, mas entoando tudo muito mal, propagando o bem, mas tudo se desdobrando ao contrário. De muito tempo que os povos não sabem onde vão chegar com essa vida irresistível de aturar e aguentar.
As guerras não cessam, as lutas, as confusões e as indecisões são sempre reinantes. Vivem todos num dilúvio que se amolda acobertado por um grande mistério que tornou a vida misteriosa e, por isso, pavorosa, onde todos vivem nessa peregrinação sem fim. Mas agora já são chegados os tempos de se desvendar a verdade. Como aqui já estão desvendados todos os mistérios da vida e todos os mistérios do porquê do mundo. Ninguém soube, até agora, a razão de tudo e de todos. Conservavam essa vida como outro animal qualquer. Viviam por verem os demais viverem, mas não sabiam o porquê desse mundo assim está e encerravam a vida nesse mistério todo sem poder nem saber desvendar, vivendo igual a um outro vegetal, positivamente muito menos do que tudo, por não se conhecerem e por isso dependendo de tudo para poderem viver. Vivendo assim até que chegassem a ter o verdadeiro conhecimento do porquê assim são, do porquê o mundo assim é, como agora estão sabendo e tomando conhecimento completo dessa deformação. Deformados por estarem fora do seu verdadeiro natural. Se vivessem no verdadeiro natural, como já sabem e já conhecem, seriam racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, e estariam na planície cá em cima, onde estão os demais, com o seu progresso de pureza, de acordo com o seu ser. Irão sentir um abalo, uma transformação, por estarem vivendo como bichos e, por meio da imunização racional, deixarem de continuar como bichos para viverem a vida de racionais, puros. Isto não é abalo, é apenas uma modificação natural. Os bichos que estão acostumados a viver como bichos modificam-se para o bem de si mesmo. Naturalmente, é a mesma coisa que um selvagem ter a grande transformação para ser um civilizado. E assim é um civilizado para o ser racional. A transformação do vivente encantado para racional puro é da noite para o dia, pois todos querem se salvar. Todos vivem implorando a salvação e, uma vez conhecendo a imunização racional, tratam logo de fazer o possível para se salvar. O imunizado vai certo, o espiritualizado vai mal, vai errado sempre. O imunizado vai sempre de bem para melhor. É preciso explicar demais estes pontos para não haver confusão. Portanto, o mundo dentro de pouco tempo estará completamente modificado. Todos abandonarão por completo a espiritualização e abraçarão a imunização racional. A espiritualização é uma vida de incertezas, sempre experimentando em experiências, na incerteza de tudo, na expectativa de tudo, sofrendo sempre, errando mais e sempre caminhando para se destruir. A imunização racional, sempre certa, equilibrando todos, completando tudo para o bem de todos. Está visto, pois, que o mundo passará por esta transformação dentro de muito pouco tempo, da vida de espiritualização para a imunização racional. Aí então, todos glorificados por o redígio ser sólido entre todos e o bom viver ser geral, pela compreensão e pelo conhecimento ser positivo e não negativo. A espiritualização tudo nega, é falha, e por isso
o sofrimento progride como sempre progrediu. Com a imunização racional, salvos todos eternamente desse abismo em que vivem. Diante desta diferença, quem é que vai trocar o certo pelo errado? Quem é que vai trocar a sua salvação pelo sofrimento? Quem é que não quer saber? Quem é que vai deixar de subir para descer? Quem é que vai deixar de ser grande para ser pequeno? Ninguém. E assim que conhecerem a imunização racional, reconhecerão logo que estão salvos eternamente e glorificados para o resto da vida. Portanto, o conhecimento racional será conhecido por todos, acatado universalmente, assombrosamente. É o que todos imploram há muito, é o que todos estão necessitando, é a salvação do mundo e de todos. Com a imunização racional, acaba-se-á o sofrimento reinante nesse mundo, por todos viverem aí encantados com essa vida de bichos sem solução, mantendo-a porque não tem outro remédio, sem saberem como encontrar outra melhor e a dizerem: a vida é esta mesma, embora não se conformando com essa vida por causa do sofrimento, mas aceitando-a por não terem outro remédio. Então nasceram as religiões para a animação dos povos, com uns mais espertos, incutindo nos outros o dever de sofrerem com resignação para poderem alcançar o reino da glória. Uma cartilha grande, cheia de histórias supérfluas, mantendo o mundo sem soluções e os povos bem desiludidos por verem tudo isto em contradição, cansados e desanimados de implorar, de adorar, de pedir e de rezar, são pinguins dessa solidão, desse gelo que estava duro de derreter e que já de muito, desiludidos dessa faina de caducos, faz com que procurem uma vida melhor. Falam de virtudes. Cadê virtudes? Todas elas estão aqui no tribunal racional, para todos que aí estão. Todos que vão sendo imunizados encontrarão o que não esperavam de bom, e multiplicar-se-á o equilíbrio por terem em si mesmo todo o conhecimento completo do porquê assim são e do porquê o mundo assim é, de onde vieram e para onde vão. Com a imunização racional, tudo concluído, os textos em resumo nas mãos de todos para o desencadeamento das glórias, dando ao vivente a vontade de quanto mais ver, mas querer ver, quanto mais sabem, mas querer saber, e todos terão os seus desejos concluídos, por eu dar a todos mais do que todos querem e precisam pela escrituração racional.